Olá, eu gostaria de saudar os participantes da quarta jornada virtual internacional em pesquisa científica, sediada na cidade de Porto, em Portugal. Aqui quem fala é Igor Tairone Ramos dos Santos, sou bolsista FAPESB e estudante do doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, em Salvador. E eu sou a Daça Chaves Silveira, sou estudante do sexto período do curso de Direito na Universidade Federal da Paraíba. Nosso artigo ele tem o seguinte título: O ensino remoto na pandemia no estado da Bahia e assistência estatal à luz do direito brasileiro, entre leis e contradições. Como assim? É que nós podemos observar que a pandemia que nos acometeu, né, no mundo todo, ela promoveu diversas marcas e uma delas ficou muito latente em relação à assistência do Estado e às políticas públicas no socorro à população. Sobretudo a população que já sofreu com problemas de pobreza e que tinha dificuldade de acesso ao ensino, né, educacional. E o que aconteceu? O que motivou essa pesquisa? Quando nós observamos o acesso à tecnologia, que foi muito escasso, percebemos que não houve uma assistência do Estado, sobretudo aqui no Brasil, à população, quando tratamos no âmbito nacional e também estadual. E o nosso foco aqui é o Estado na Bahia. De onde saiu esse contexto? Cada estado, quando foi decretada a pandemia, cada estado emitiu decretos com o objetivo de suspender as atividades presenciais. Como assim? O patógeno que causa a Covid-19 é o SARS-CoV-2 e um desses mecanismos principais de infecção são as aglomerações, ou seja, o vírus respiratório. Então, aqui na Bahia nós tivemos o decreto 19.586 de 27 de março de 2020 que buscou suspender as atividades que aconteciam de forma presencial. Aí envolve-se eventos, comércio e principalmente atividades da educação. Ou seja, as aulas presenciais elas foram suspensas em praticamente todos os estágios da educação, desde a creche até a pós-graduação, até as universidades. E aí nós podemos observar diversas consequências, sobretudo porque ficaram muito latentes, na verdade, problemas que já vinham de antes da pandemia. E um deles, sobretudo, era o acesso à tecnologia digital, que é tão importante hoje, já que vivemos numa cybercultura. E quando precisamos passar do ensino para o ensino remoto, percebemos uma grande deficiência no acesso. Como assim? A educação à distância é diferente do ensino remoto. A educação à distância já previu que os materiais sejam organizados para o ensino no meio virtual, que haja tutoria, assistência e toda uma série de questões já organizada para aquele modelo que vai ocorrer dentro das tecnologias digitais. Por sua vez, o ensino remoto ele é emergencial e agora nos vimos obrigados e há necessidade também de organizar os materiais didáticos, aulas, atividades de interação, todas adaptadas a esse ensino que aconteceu de diversas formas, seja atividades impressas, aulas em tempo real, aulas gravadas, e todos eles demonstraram como ainda há uma deficiência do acesso da população à tecnologia, sobretudo a população, né, de baixa renda. E para exemplificar nosso contexto de pesquisa, vamos trazer uma pesquisa que foi realizada em 2 momentos pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Movimentos Sociais, Diversidade e Educação do Campo e Cidade, que ela buscou analisar como ocorreram as atividades remotas nesse período de pandemia. E ela foi dividida em 2 momentos. No primeiro momento, né, que são esses dados aqui que eu vou apresentar, eles trouxeram como as atividades elas ocorreram nesse período pandêmico no estado da Bahia. Então vemos aqui, na figura 1, que esse gráfico apresenta que boa parte das atividades ocorria de forma impressa para os alunos, ou seja, as instituições elas imprimiam as atividades e enviavam para casa. As aulas também ocorreram por meio de videoaulas gravadas, ou seja, os professores eles tiveram que gravar as suas aulas, as exposições de conteúdo e enviar para os alunos. As plataformas educativas, as redes sociais, boa parte delas por onde eram enviadas as atividades impressas e também por onde ocorria a comunicação do corpo escolar com os alunos. E agora vemos aqui a parte mais emblemática da nossa pesquisa, que é a conexão à internet, que foi um dos pontos principais da pandemia, né? Um dos problemas onde nós tivemos a maior parte dos problemas. Vemos aqui que os docentes, né, os professores, eles responderam que a internet móvel era muito usada por eles e a Wi-Fi compartilhada. Ou seja, o compartilhamento de Wi-Fi geralmente leva um pouquinho a instabilidade e tal. E temos também a internet móvel, que é um grande problema tecnológico que temos aqui no Brasil. Então, vemos que
a maior parte da conexão ela não era somente de um professor. Então nós temos essa tendência, né, essa instabilidade. E aí, na hora que vemos a segunda pesquisa, já com mais de um ano de pandemia transcorrido, vemos que os professores eles marcavam que 70% deles tinham banda larga e que realmente aumentou em vista ao último número, mas ainda temos aqui 26% que só tinham a 3G do chip do celular e que não possuíam. Para o estado da dimensão do estado da Bahia, ou então também do território, da dimensão do território brasileiro, qualquer porcentagem ela conta. Então, se temos já quase 30% aqui de população que ou usa o chip do celular ou não tem, é um número muito alto. E que foi uma barreira que nós tivemos para alcançar bons níveis de educação durante o ensino remoto. E agora vemos aqui na figura 4, ó, se é possível realizar as atividades escolares integralmente pela conexão que possui. Isso é dramático quando vemos que mais de 50% dos professores, ou melhor, 50%, 57,3% disseram que era possível, e quando vemos aqui, grande parcela dos professores, mais de 40% disseram que não é possível, em vista da conexão. E aí restam as atividades impressas, e aí temos um prejuízo à interação ao aprendizado, que é tão importante para que crianças, jovens e adultos eles consigam aprender de fato. E agora vemos aqui esse dado. Dificuldades enfrentadas pelos discentes para envio das atividades. Então, das grandes dificuldades que tivemos foi os alunos eles não possuíam acesso à internet e ainda não dispuseram de equipamentos durante essa pandemia para ter acesso à educação. Então, foram os dados que saltam aqui aos olhos, né? A grande quantidade de alunos que conseguiram marcar. Os outros eles marcaram não se aplica, que dá a entender que tem esse problema, né? Que tem essa instabilidade no acesso, na conexão, ou não souberam como responder. Mas os que responderam, essa grande maioria, não dispuseram de conexão ou de equipamentos. Então percebemos o tamanho do prejuízo que isso vai ocasionar. E agora vamos discutir, né, com a minha companheira Dácia, ela vai explicar sobre essa questão à luz do direito, mas aí já vai dar para a gente compreender como funcionou esse contexto na pandemia à luz do direito e como o Estado ele atuou em cima dessas questões que envolviam acesso à tecnologia no ensino remoto. Bom, dando continuidade, a gente percebe que três objetos de direito diferentes são os norteadores para a compreensão do direito à educação. Claro que os direitos humanos, quando fala sobre o acesso à educação, o livre acesso à educação, mas também a Carta Magna Brasileira na Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional são o norte para a educação brasileira. O acesso democrático à tecnologia é pauta da educação e é previsto na Constituição, no artigo 206, que o acesso à educação ele deve ser por igualdade, um acesso que garanta a permanência dos estudantes, que se possa ter um padrão de qualidade democrático para todos os estudantes e que esse direito à educação e à aprendizagem perdure por toda a vida educacional desses alunos, dessa juventude e infância de estudantes. O problema aqui é como a vulnerabilidade social ela está dialogando com o problema da educação, com a negligência na aplicação da legislação relativa à educação no contexto emergencial da pandemia. Então, a gente tem uma situação de vulnerabilidade social que vai estar pesando para as pessoas de baixa renda, indígenas, quilombolas, são pessoas que passam por problemas infraestruturais muito maiores e mais antigos do que o problema emergencial de ter que mudar uma metodologia da educação no âmbito de uma pandemia. Então, a gente está falando sobre locais que não têm cabeamento de internet, a gente está falando sobre famílias que têm muitos filhos e que às vezes têm um único computador para todos esses filhos, a falta de acesso à internet de qualidade, a aptidão dos professores para dialogar com essas tecnologias e adaptar as suas aulas para esse material metodológico, ter tecnologia de qualidade para dar uma aula de qualidade, assim como para receber uma aula de qualidade. Tudo isso foi acentuado no processo pandêmico. Então, todos esses problemas sociais que envolvem principalmente raça, gênero e classe social, eles acabam saindo, né, à luz com o processo pandêmico. O que é que nos chocou nessa pesquisa? Que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394 do ano de 96, ou seja, quase 30 anos atrás,
ela prevê situações emergenciais relativas à educação. Então, já havia essa previsão de repente, pode acontecer alguma coisa que a gente não vai conseguir manter o método tradicional de ensino. E nessa lei, a gente vai ter que o ensino remoto, ele é postulado há 30 anos atrás como uma forma alternativa de acesso ao ensino. Claro que naquela época, não com a internet, mas com o uso de aparelhos televisores e canais destinados à educação, mas esse instrumento ele já existe há quase 30 anos. Nessa lei, a gente tem as formas alternativas de acesso ao ensino, que o ensino à distância é um mecanismo complementar ao emergencial, e essa lei também postula que a gente deve incentivar o ensino à distância no que tange a regulamentar, a reduzir os custos, a fazer concessões de canais. Tudo isso está previsto há muito tempo. O fato de ainda hoje, na pandemia, com o surto da Covid, a gente ter que mudar a metodologia para o ensino remoto e não encontrar os subsídios para que esse ensino possa acontecer, não só de forma plena, mas abraçando mesmo democraticamente os estudantes, demonstra que houve uma negligência na aplicação dessa lei. O ensino remoto ele não foi incentivado e que a gente não resolveu os problemas infraestruturais que fazem com que essas pessoas não tenham acesso ainda, 30 anos depois, a todos os mecanismos e dispositivos que seriam necessários para que elas possam ter acesso à educação, ao ensino remoto, que é a alternativa oficial, entre aspas, ao que a gente está fazendo. Essas alternativas emergenciais, elas podem surgir a qualquer tempo. Então, por exemplo, agora a gente está tendo no próprio estado da Bahia episódios de chuvas com inundações. Então, as escolas são inundadas. Que método alternativo a gente vai ter para que a educação continue acontecendo, mesmo numa situação como essa? Então, as emergências, elas surgem. E os mecanismos para que a gente possa lidar e contornar essas emergências em relação à educação já estão previstos. Então, não é um problema de falta de planejamento, nem é um problema de falta de mecanismos legislativos, mas sim um problema de pouca aplicabilidade da legislação, de negligência social mesmo, que demonstra para a gente, escancara para a gente um problema social de vulnerabilidade, onde você vai ter alguns estudantes de escolas particulares com acesso a tudo que tem direito e outros estudantes de comunidades afastadas, comunidades indígenas, pessoas de baixa renda, que não têm condições de ter acesso a essa educação de qualidade num contexto pandêmico, num contexto de necessidade de uso de métodos alternativos, no caso, o ensino remoto. Bom, então dessa forma nós podemos observar que, embora existem mecanismos legais para tentar assegurar o acesso ou tentar prever a necessidade do acesso à educação, ainda vemos que essa realidade já estava longe, um pouquinho longe da realidade, e essa pandemia nos demonstrou de forma escancarada como isso ocorre e percebemos uma falha do Estado ao prover o acesso a essas pessoas, as pessoas de baixa renda, então a todos, a garantir uma isonomia no acesso à educação. Dessa forma, instamos para a necessidade de se desenvolver mecanismos com que esse direito seja assegurado, porque nós ainda não sabemos o que nos reserva o futuro, pois a pandemia ainda não acabou e nós percebemos que esses problemas estão para além dessa pandemia. Então, muito obrigado. Muito obrigada.